Começa agora mais um podcast do blog Pense na Graça. Fala galera, eu sou o Wallace Rodrigues e estamos de volta com o Pense na Graça podcast. E essa semana a gente vai estar falando um pouco sobre durabilidade das pregações. As nossas pregações estão ficando cada vez mais curtas, ou isso é impressão minha? O que vocês acham a respeito desse tema? E aí a gente vai dividir em algumas partes esse podcast, pegando a opinião de algum dos nossos membros. E a primeira pessoa que vai estar falando a respeito disso é a nossa querida Tamires, que vai estar falando sobre a percepção dela a respeito dessa temática. Nossas pregações estão ficando cada vez mais curtas? E aí, Tamires, o que você acha? Olá, eu sou a Tamires e estou participando mais uma vez de um podcast do blog Pense na Graça. Geralmente eu participo de muitos, né? Eu acho até que eu falo demais. Mas vamos lá contribuir, falar um pouquinho sobre... Hoje eu vou falar mais sobre percepção pessoal. Às vezes quando eu falo de algum posicionamento do ponto de vista profissional, mas eu gostaria de falar um pouco sobre o que eu tenho observado da minha trajetória cristã. Eu estou muito feliz por estar aqui participando e quero compartilhar com vocês como eu vivencio esse tema, e eu vim só para causar discórdia, porque eu sou a pessoa fã número 1 de pregações curtas. As minhas pregações, palestras, geralmente são curtas. Tenho sempre uma estrutura. Quando sabe que sou eu falo assim, ainda bem que o culto vai ser curto hoje, porque é a Tamires que vai pregar. Então eu sou a defensora ferrenha do culto curto, da pregação de no máximo 40 minutos. Eu não sei como que funciona na igreja de alguns colegas. Alguns eu já fui, algumas eu conheço, já fui nos cultos da Assembleia, da Batista, mas eu falo assim baseado na minha denominação, tá? O que eu acho que a gente tem uma pregação menor hoje em dia, eu acho que nós temos mais coisas sobre o que fazer, né? Nós temos mais recursos, mais coisas pra gente estar incrementando a programação, e a gente tem hoje o acesso à tecnologia. Então, existem outras coisas para ocupar aquele espaço. Quando você tinha, por exemplo, em alguns lugares as pessoas têm que ir para casa mais cedo devido à violência. Tem igrejas. Eu fui numa igreja em Teresina, então quando o culto aqui em Marabá estava terminando, começando lá, estava terminando. E aí quando eu fui lá, conversei com as pessoas, eu fui em Teresina no tempo, e eles falaram que é porque não é muito bom as pessoas. E eles tinham essa percepção, o bairro era um bairro periférico e nem todo mundo gostava de sair no domingo à noite, tarde de casa, por conta dessa questão da violência urbana. Então o culto terminava mais cedo e era um programa mais enxuto. Hoje nós temos a iluminação, a energia elétrica, que nos permite ficar mais tempo na rua, mas o lugar também que você está influencia. Um culto numa zona urbana, numa zona rural, ele é diferente. Então acho que existem coisas diferentes que acontecem no que faz com que o tamanho da pregação seja diminuído. É porque eu acho assim, do culto curto não, da pregação pontual e objetiva, né? Que tem o quê? 40 minutos de duração, 45. Em geral, os meus sermões têm 35 a 40 minutos. Eu acho assim, que as pessoas, pra mim, é um argumento que não se aplica muito. Quando fala assim, mas você passa 1 hora assistindo um filme, 1h30 assistindo uma partida de futebol. Hoje em dia, eu vejo que eu não tenho, né, essa paciência toda pra assistir. E não é questão de paciência, eu não acho que o meu tempo pra ser empregado naquilo ali seja aquilo ali, vá me, tipo assim, eu vou assistir, depois eu olho o resultado do jogo. O que eu gosto muito de fazer, né, eu vejo a escalação, pra mim é fundamental. Futebol, por exemplo, então esse argumento não vale pra mim quando dizem isso, você passa 1 hora assistindo um filme, você passa, e eu passo ali eu vejo a escalação, que é uma coisa que eu gosto de acompanhar, esquema tático, 4-4-3, 3-2-2, 4-4-3, mas enfim, quando eu assisto o primeiro tempo, vejo como que tá o jogo, se o time tá bom, se o time tá fraco, se eu vou passar muita raiva, e eu saio e vou fazer outra coisa, porque eu não acho que é uma coisa que eu tenho que gastar muito meu tempo. Depois eu vejo o resultado. E o fato de eu assistir ou não vai influenciar o resultado. Meu time não vai ganhar porque eu parei de assistir ou continuei assistindo. Então, assim, isso não cola pra mim a pessoa dizer isso. Você assiste um filme. Eu tenho muito uma coisa, eu gosto de dorama, mas tem épocas que eu tô existe uma coisa que a gente chama de ressaca, né? Ressaca daquilo ali. Então eu passo meses, eu assisto um dorama, quando eu vou ver, eu não lembro nem qual foi a última parte. Então pra mim também não cola, e eu não tô prestando atenção plenamente. Eu tô ali assistindo, eu tô vendo a vida daquele ator, acho a roupa legal, vou lá, tiro uma foto, salvo aquela ideia, vejo uma expressão naquele filme, vou pesquisar alguma coisa histórica que eles citam. Então eu tô sempre assim, minha atenção tá flutuando. Então acho que quando a gente tá na igreja, eu gosto de prestar atenção plenamente naquilo que tá sendo falado. E prestar atenção por muito tempo é uma coisa que nem sempre significa que você aprendeu, né? Eu acho que tem um tempo razoável pra gente prestar atenção em algo e ter uma absorção plena. E eu acho que tem um tempo limite. Quem é acadêmico, por exemplo, sabe que a nossa aula tem 4 horas, né? E eu não ficava o tempo todo numa sala. Quando a minha cabeça começava a devagar, eu ia lá pra fora, sentava um pouquinho no tapiri, na Unifesp eu tenho tapiri, né? Sentava um pouquinho, ficava lá esperando, dava aquela esparecida e voltava pra sala. Então, assim, eu acho que tem muito isso. Você tá prestando atenção plenamente, você tá conseguindo
observar aquilo que está sendo falado, qual o aprendizado que você está retendo. Eu acho que eu seria, como é o nome daquele jovem que tava lá, Paulo pregou, né, que ele dormiu a ponto de cair da janela. Eu acho que eu seria esse jovem. Pena que hoje em dia eu não tenho um Paulo para me ressuscitar, né, então eu evitaria ao máximo sentar perto da janela. Mas eu acho que eu seria esse jovem. Só que o Wallace fez uma postagem, acho que se tiver até como colocar o link, eu acho bom. Eu acho que tem, né, Wallace? Você uma vez colocou. Porque me fez refletir, né? Por que eu tenho essa dificuldade? Será que eu não tô deixando de valorizar o que é importante pra minha vida espiritual, valorizando o culto curto? É o que me fez refletir. Esses são os meus argumentos, mas assim, foi uma coisa que eu acho que eu tenho que melhorar. Nessa questão do culto mais extenso, de ser capaz de prestar atenção, ser capaz de estar atento àquilo ali que está sendo falado. Eu acho que cada dia que passa, a gente tá ficando com uma atenção mais falha. Então assim, eu me preocupo por uma coisa. Tem um livro que eu li que chama Geração Superficial, que a internet está fazendo com as nossas mentes. Ele é de um jornalista chamado Nicholas Carr. E ele fala sobre o quanto nós estamos desatentos. Por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa, eu não abro uma única aba no meu computador, eu abro 5 abas. E quanto a nossa atenção hoje ela é estimulada para flutuar entre uma coisa e outra. Nós nunca estamos atentos plenamente. Nós estamos aqui conversando, meu celular notifica, eu corto meu raciocínio para responder uma mensagem. Porque hoje nós somos a geração do imediatismo. O que me preocupa nisso, por mais que eu seja a pessoa que eu simpatize mais com as pregações mais curtas, é o quanto esse estilo de vida atual vai afetar a minha capacidade de ler um texto bíblico, interpretar e aplicar aquilo ali, né? Então eu me pergunto isso, até que ponto isso me afeta espiritualmente? Você vê que hoje nas redes sociais, a gente tá curtindo as coisas e pergunta assim, por que as redes sociais estão mudando? Porque a gente percebe que as pessoas não estão mais lendo legenda. As pessoas passam por ali e curtem uma foto, mas não para ler aquele conteúdo, interpretar e absorver. E você percebe, por exemplo, ao mesmo tempo que as pessoas, elas estão lendo uma coisa triste na internet, daí a pouco a gente tá lendo uma coisa alegre e a gente não sente aquilo ali plenamente, né? A gente tá sempre flutuando as nossas emoções, a nossa atenção, e a gente nunca tá atento plenamente àquilo que tá sendo feito. E aí, assim, nesse livro, o Nicholas Carr fala sobre isso. E desde então, eu não vou negar que existem transtornos. Eu sou da área, que existem transtornos que vão afetar a atenção e concentração das pessoas. Ansiedade, depressão, quando a pessoa está em alguns estágios, a atenção, concentração fica péssima, né? O próprio TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, as pessoas que têm, eu não vou negligenciar que existem transtornos relacionados a isso. Mas o que eu percebo, né? Quando as pessoas vêm e falam, eu não tô conseguindo me concentrar, não consigo mais prestar atenção. Primeira orientação que eu faço, tem até um aplicativo muito bom, AppBlog. Se você passar um dia tentando fazer desintoxicação de rede social, perceba como você pode voltar mais relaxado disso, né? Passa um dia sem se conectar nas redes, com notificações desligadas e perceba que até a sua mente, ela tá mais quieta. Eu percebo assim a minha, né? Então é uma proposta que eu faço pra você. Quando eu atendo adolescentes nesse contexto de pandemia, eu tinha muito adolescente com isso, né? Essa questão de não conseguir. Então eu comecei a orientar, né? De tirar as redes sociais, de desconectar do celular um pouquinho. E assim, eu atendi uma adolescente que eu achei muito engraçada. Eu falei, você usou o aplicativo, né? Que ajuda a ter esse controle do tempo. E aí a pessoa falou assim, não, eu fui radical, foi desligar o telefone. E eu até achei engraçado. Então tente perceber isso, né? Será que isso não afeta a nossa espiritualidade? Eu tiro ali um tempo pra ler minha Bíblia, mas chega a notificação eu paro e vou lá responder. Então a minha preocupação é essa, que independentemente do tempo que a gente passa na igreja, a gente não tem essa capacidade de interpretação. Porque eu tô sempre aqui, né? A gente tá lendo uma mensagem, tipo assim, eu acabei de ler uma mensagem espiritual, daqui a pouco eu tô vendo um meme, tô rindo e não refleti sobre aquilo ali, né, que eu li. Pergunte quanto tempo a gente passa curtindo coisas e eu consigo falar sobre um conteúdo, entende? E eu não sou a pessoa sensacionalista, não tenho nada contra as redes sociais, acho que elas são fantásticas. Se você tá estudando a Bíblia, você tem uma dúvida, você quer ver uma coisa, por exemplo, como que era o templo, né? Você tá estudando lá o templo, o santuário, você tem dificuldade de mentalizar, de imaginar aquilo, pesquisa. A internet dá uma ferramenta incrível. Mas como que isso afeta a gente, né? Então, assim, hoje a gente tem aquele documentário na Netflix que fala sobre o dilema das redes, que fala sobre essa tentativa de fisgar a nossa atenção. Então, eu me preocupo muito mais do que com a duração do culto. A minha preocupação e a minha reflexão é sobre a minha capacidade de interpretar aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo ensinado. Então, o quanto a gente tem se dedicado também a esses momentos mais tranquilos do ponto de vista espiritual. No meio que eu vivo, as pessoas dizem assim, eu não tive tempo, não consegui, eu tenho muita dificuldade de estar lendo isso. Mas assim,
você investigar, avaliar se tem um transtorno, se tem alguma coisa assim, que é dificuldade de aprendizagem, mas também se perguntar qual é o tempo que eu tô me dedicando para interpretar isso. Tem esse aplicativo que eu mencionei, que é o App Block, e eu sempre sugiro para as pessoas, assim, uma vez eu fiz um sermão sobre o uso do tempo, né? Eu falo assim, você já parou para pensar quanto tempo você passa nas redes sem focar em outra coisa espiritual? Não tô dizendo que você não tem que assistir filme, gastar o seu tempo livre, mas descansar mesmo, né? Mas assim, eu falo sobre isso. Eu falo assim, se você ler 2 páginas por dia, em um mês você vai ter lido 60. Se você ler, por exemplo, 5 páginas, né? Então em um mês você vai ter lido 150. E aí provavelmente você vai ter lido alguns livros de 150 páginas. Você conseguiria ler um livro de 300 páginas em 2 meses. Eu vou ser a pessoa que vai defender os cultos mais curtos por isso. Não é só a questão da duração da pregação. É a qualidade da absorção de quem está escutando aquela pregação. Então, quanto a gente está sendo ensinado, nós estamos sendo desenvolvidos do ponto de vista mesmo de desenvolvimento cerebral, porque o nosso cérebro se adapta com aquilo ali, a desenvolver a nossa atenção sobre aquilo que está sendo feito. E aí eu falo sobre isso porque assim, acho que foi 2020, né? Acho que foi 2020, eu vou pedir pro Alice colocar o link. Veio uma notícia de que a geração digital, né? Pela primeira vez, depois de muitos anos estudando QI, os filhos têm um QI inferior ao dos pais. QI é uma questão, um conceito problemático, eu sei que tem várias questões, mas ainda assim, né? Por que isso talvez aconteceu? Quais são as problemáticas disso? E o Nicholas Carr fala, hoje operações simples a gente recorre, por exemplo, à calculadora, né? Então a gente recorre à calculadora, sendo que a gente poderia estar tentando forçar a nossa cabeça a fazer aquilo ali. E aí também acho que foi 2018, né? Teve uma pesquisa sobre essa geração nossa, né, das mídias digitais ter mais chance de ter déficit de atenção e hiperatividade. Eu acho assim que eles não foram bem felizes ao escolher o termo, né? Porque transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, autismo, não tem nada relacionado só a telas, né? É multifatorial. Hoje a gente tem mais diagnóstico porque tem mais critérios, é mais apurado o critério, né? Mas assim, talvez a gente seja uma geração que tenha maior dificuldade de concentração. Não gosto de misturar as coisas. Um transtorno para uma dificuldade que a gente tem. Transtorno é transtorno e eu não gosto de colocar como se isso fosse fácil para quem tem, né? Mas talvez a gente seja da geração que tem mais dificuldade nessas áreas, né? De atenção, de concentração. Porque nós somos do imediatismo. Uma coisa que nós fazemos, um meme, algo que viraliza, por exemplo, a gente esquece, né? A gente não é relevante mais guardar. Pensem na memória. Por que a gente lembra de aniversário hoje em dia? Você tem uma rede social que avisa, que agenda pra mim. Pense em quantos números de telefone a gente tem de memória, né? E não tô dizendo pra gente memorizar pregação, memorizar verso bíblico. Eu tô dizendo sobre a gente ter uma informação e reter aquilo ali, né? E aprender aquilo ali. Então, eu sempre vou defender algo mais claro, mais sucinto, mas que a gente também pense como ouvinte a qualidade daquilo que a gente tá ouvindo. Então, eu percebo as diferenças em mim, né? Quando eu tô inquieta, o que eu posso fazer para diminuir essa inquietação, essa ansiedade que eu tô sentindo e como isso tem uma relação com os meus hábitos de vida do meu cotidiano. Por exemplo, a gente acha que eu vou envolver um pouquinho acho que eu tô até fugindo do assunto, gente, me corta aí. Essa questão do ócio, né? Às vezes a gente tá cansado, né? Você acha que eu não fiz nada, mas você passou o tempo todo estimulando a sua mente com as redes, por exemplo, com o celular, com muita informação, que esse excesso de informação sobrecarrega. Então, até quando você está estudando e vai tirar 10 minutos para descanso, há uma recomendação que não vai descansar absorvendo mais informação, mexendo no celular, olhando uma rede social, por exemplo. Descanse realmente ali por alguns minutos, sem ter que forçar você a prestar atenção em algo, porque a gente nunca descansa plenamente dessa forma. Então, como que isso afeta como eu vou para a igreja, como eu vou ouvir um sermão, como eu vou ouvir uma mensagem importante, né? Como que essa nossa rotina, essa estrutura social que a gente tem hoje em dia, ela acaba nos afetando, nos deixando mais ansiosos e mais estressados e afetando a qualidade da mensagem que a gente está ouvindo, né? Então a minha reflexão hoje é para mim como palestrante, como pregador, não sei como chama na sua igreja, mas também como ouvinte. Então você também avaliar isso, né? Porque eu me coloquei, quando eu li a postagem que o Wallace fez, que foi de onde surgiu o podcast, eu me coloquei como ouvinte. Eu falei, será que o problema não tá realmente em mim? Que não gosto de sermão longo, que não consigo ouvir aquela mensagem por muito tempo? O que tá afetando, né? Então a minha reflexão hoje é sobre isso.